Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão ou também pelas nossas plataformas no YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas, mas que participam também conosco dos nossos conteúdos, são sempre muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto nesse mês, logo depois da nossa vinheta. Hoje nós vamos falar sobre mais uma cura. Eu disse nos programas anteriores, só repetindo, todas as curas que Jesus fez tinham um significado de ensino para a igreja. Porque, claro, que o ministério de Jesus foi a base da igreja. Então, ali havia uma forma de ensino, por isso Jesus foi chamado de bom mestre. Ali havia uma forma de ensino. Então, as curas, elas não seguem um padrão, assim, de rotina. Ele tem uma variação muito grande de operações para mostrar para a igreja exatamente isso. Então, nós vimos todos esses episódios de cura. Hoje nós vamos falar sobre uma operação de cura que difere um pouco de todas as outras. Claro, todas as outras tinham operações diferentes, mas vamos falar hoje sobre a cura do servo do centurião de Cafarnaum. É uma operação que ocorre do Senhor Jesus ali completamente diferente das outras, porque não é uma operação assim de forma presencial. Primeiramente, Cafarnaum era a cidade que Jesus foi criado. Jesus morava em Cafarnaum, né? Todos os irmãos se lembram da cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava na sua casa quando aquela multidão apertava e foi trazido aquele na maca, aquele paralítico que foi colocado pelo telhado, e em Cafarnaum também. Jesus estava de volta à sua casa e ele foi procurado por um centurião lá em Cafarnaum. O que era o centurião? O Império Romano, ele se caracterizou por ser muito organizado. O Império Romano era muito organizado, né? Os exércitos romanos eram muito organizados, a parte militar era muito organizada, tinha as legiões, né? Cada região do Império havia um destacamento de uma legião, e essa legião, chamada Legião Romana, ela tinha os seus oficiais, tinha os seus soldados, tinham os seus segmentos dentro do exército. Eram como se fosse um exército em cada região, como se fosse um exército romano. Eles eram extremamente preparados para isso. Hoje, quando se fala nas frotas americanas e tal, tem um pouco de parecido com essa, claro, guardando as devidas proporções, com essa forma de exército que era a Legião Romana. Nas cidades onde, aonde o Império comandava, as cidades, elas tinham uma parte, às vezes, de militares, soldados, que eram leais ao Império Romano, para manter a ordem e tudo mais. Esse centurião, o centurião era um oficial ligado ao Império Romano, nomeado pelo Império Romano, que comandava um grupo de em torno de 100 soldados.
Ele era o comandante desses 100 soldados ali naquela região. Era um homem importante, era um homem, né, respeitado. E esse homem, mesmo, né, toda essa posição dele, toda essa condição dele, ele procura o Senhor Jesus com uma necessidade. Ele procura Jesus e diz: olha, eu tenho lá em casa um servo, deve ser um serviçal dele, paralítico e atormentado. Quer dizer, o homem devia, além de estar, né, paralítico, né, atormentado, quer dizer, problemas emocionais, psicológicos, mas geralmente uma opressão. E eu queria que o Senhor curasse. E Jesus disse: eu vou lá na sua casa. E ele disse: não, o Senhor não precisa ir lá, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas, mesmo sem ir lá, diga uma palavra, só uma palavra que o Senhor disser, e o meu criado vai ser curado. Jesus ficou impressionado com aquilo, com aquela colocação. Comentou a respeito dele, né, que em todo Israel não tinha visto aquela fé que estava naquele homem. E ele disse então para aquele centurião: vai, o teu criado já está curado. E ele foi, e realmente aconteceu isso. O que é importante para nós entendermos nesse episódio, como igreja, como ensino, o que é importante? Primeiro, a cura, e não é só nesse episódio, mas em todos os outros episódios, a cura na vida da igreja, assim como nos outros episódios, a cura tem um objetivo. E o objetivo da cura, quando o Senhor opera, o objetivo não é simplesmente aquilo que é físico e material. Porque em todos os momentos das curas, Jesus menciona a fé. Por que ele menciona a fé? Ora, mas Jesus curou, como curou todos os outros. Vocês estão lembrados da experiência aí em Cafarnaum do paralítico. Quando todos esperavam a cura do paralítico, e primeiro Jesus diz: os teus pecados são perdoados. Então, o que acontece com relação, ele menciona aí sobre a fé? Porque a primeira operação, a operação mais importante no processo de salvação é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, como é que ela vem? De que forma ela vem? Como é que ela atinge o homem? Pela razão? Ou pela convicção dele do que ele achava? Não. A fé é uma operação do Espírito Santo, porque Jesus já está preparando a igreja para entender que é uma operação da graça. A fé é uma operação da graça que gera salvação. Então, o que ele diz ali? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas uma palavra sua e ele vai ser curado. Porque toda autoridade é dele, do Senhor. Toda autoridade é do Senhor. O que nós entendemos com isso para a igreja? Repetindo,
há várias formas do Senhor operar na igreja. Várias formas. E o caso do servo do centurião é parecido. Você às vezes está na igreja e você tem uma necessidade. Às vezes você chega na igreja, eu vou contar uma experiência para vocês verem qual o objetivo da cura. Eu já contei isso outras vezes. A irmã estava na igreja e a filha tinha chegado com um diagnóstico grave de leucemia. A filha estava em casa e ela estava no templo. E ela estava desesperada. Ela veio de madrugada para pedir ao Senhor, olha só, Senhor, ela era nova na igreja, começando a igreja. Opera na vida da minha filha, que está em casa. A filha não era crente. Interessante. Estava vindo e tal, mas não era crente. Mas ela já tinha se convertido. Opera na vida da minha filha. E ela abriu a palavra. Quando ela abriu a palavra, ela abriu 2 versículos. E ela disse, eu quero hoje, no culto da noite, como sinal, que esses 2 versículos sejam a mensagem da noite. Isso em Vila Velha 1, eu estava em Vila Velha 1. Chegou a noite, pastor Antônio Carlos Ribeiro veio, estava hospedado na minha casa e disse, interessante, quando eu vinha hoje na viagem, o senhor me deu uma revelação para entregar uma mensagem na sua igreja, e o senhor me deu 2 versículos. Quando o Antônio Carlos foi à frente da igreja e entregou a mensagem com os 2 versículos, os 2 versículos eram aquilo que a irmã tinha aberto pela madrugada, e era o sinal que ela perguntou. Ela saiu do culto, quando chegou em casa, ela foi palpar o pescoço da filha, porque cheio de gânglios, né? Era uma leucemia, ela estava cheia de gânglios. Ela não encontrou um gânglio no pescoço da menina, a menina estava curada. Uma palavra. É por isso que nós hoje, no culto, quando você participa às vezes do culto profético, às vezes um dom que chega no culto, uma palavra do Senhor, que o importante é a ordem dele. Aquela mulher, ela foi ali sabendo que o Senhor podia fazer isso. Aquele centurião, ele foi ali sabendo que o Senhor podia fazer. Mesmo se considerando indigno para aquilo ali. Mas ele foi e o Senhor deu uma ordem. Meus irmãos, a operação do Espírito Santo, naquele caso ali, não foi presencial. Aquele homem ali, ele pediu e o Senhor operou lá. Muitas vezes o Senhor faz isso na igreja. Muitas vezes. Quantas vezes você está na igreja e o Senhor opera no seu lar, você está ali e o Senhor vai operar no seu. Porque é a ordem do Senhor, a operação do Senhor na vida da igreja, a ministração no culto. Isso é muito importante e essa é a experiência que nós temos como igreja. Então, e o Senhor se admirou, o Senhor faz menção, não vi em Israel essa fé. Mas por que essa fé? Por que a fé? É a dependência. Ali é a dependência do Senhor. Quando o homem se coloca na dependência do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, o milagre vai acontecer em qualquer situação. Em qualquer situação. Ele se considera indigno, claro, mas o Senhor veio para o doente, o Senhor veio para aquele, não é? O homem vem como ele está, do jeito que ele está, e o Senhor vai e opera, porque é assim que o Senhor faz na vida da sua igreja e é assim que o Senhor faz com os seus servos. O exemplo ali para nós é exatamente esse, daquilo que o Senhor faz na vida do homem quando ele se coloca à disposição do Senhor. Senhor, o meu servo está lá. Eu estou aqui, mas o meu servo está lá. Paralítico, atormentado, diz uma palavra. Isso é uma palavra. É interessante. Ele provoca isso, né? Há uma coisa muito importante nisso aí, quando você
provoca, quer dizer, num bom sentido, a operação do Senhor na sua vida ou na sua casa. Como é que você faz isso? De que maneira? Nós costumamos dizer que usamos dentro da igreja, é uma expressão nossa, recursos da graça. O que são os recursos da graça? São meios que você usa para ir ao Senhor e provocar a operação do Espírito Santo. Aquele homem, quando foi ali, por que Jesus faz menção da fé dele? Porque ele vai ali ao Senhor para buscar um recurso. Ele usa aquilo ali, um recurso da necessidade dele. Ele provoca aquilo. Se ele não fosse ali, nada tinha acontecido. Quando você vai ao Senhor com uma necessidade, qual seja a sua necessidade, você provoca uma operação do Espírito Santo. Isso é um recurso que você usa. É por isso que você usa isso na oração, é por isso que você usa no jejum. Você faz um jejum por um motivo, e quando você entrega o jejum, a ordem é dada. Ele chegou ali, diz uma palavra, dá uma palavra, e ele vai ser curado. O senhor não precisa ir lá, eu não sou digno que o senhor entre lá na minha casa, mas diga, dá uma ordem. E o senhor deu a ordem. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Então, quando você faz isso, quando você provoca isso, através de uma busca, você diz ao Senhor, Senhor, dá uma ordem nesse problema, dá uma ordem nessa dificuldade, dá uma ordem nessa doença, dá uma ordem nesse problema. E o Senhor dá uma ordem. E é uma forma. Você não precisou nem, Não precisou nem de fazer uma imposição de mão. Pode acontecer. Mas o Senhor fez isso exatamente daquela forma, como ensino para nós, para a igreja. Nós provocamos isso. Quando você busca o Senhor, há uma necessidade. Qual a necessidade na sua vida, na sua casa e tal? Pede ao Senhor. Provoca isso, Senhor, dá uma ordem. Dá uma ordem. Ele era um homem poderoso. Ele era um homem que ele disse assim, eu sou autoridade, eu tomo conta de um grupo de soldados. Se eu der uma ordem, a ordem vai ser cumprida. Então você imagina, ele coloca ele naquela situação tão... Apesar de ser um oficial, ter aquela autoridade, ele reconhece a autoridade do Senhor por aquilo que é impossível, por aquilo que ele não podia fazer como homem. E é isso que nós temos que entender numa obra onde o Espírito Santo pode operar. Senhor, eu preciso que tu dês uma ordem, só uma ordem. E o Senhor vai dar a ordem. O Senhor viu a fé dele? Viu o que ele buscou? Viu a necessidade? Vai ser atendido. Vai, e o teu servo vai estar curado. E quando ele chegou à casa, o servo estava curado conforme a palavra do Senhor. Muito importante isso, como ensino para a igreja, como experiência para nós na vida da igreja. A paz do Senhor, irmãos.